Olá, tudo bem com você? Que aula sensacional! Chegamos, galera. Chegamos na parte da gramática. Glória a Deus. Chegamos na parte da sintaxe. O que é sintaxe? Vamos fazer um pequeno resumo do que é sintaxe, tá? A língua portuguesa, ela é estruturada em algumas partes, tá? Então, na língua portuguesa, eu tenho a parte fonológica, que em uma língua oral é o estudo dos sons, isso mesmo. Aquelas questões de fonema, né? O som do A, B, B, C, C. Então, são os fonemas, né? Então, é parte da fonética, da fonologia. Aqui na Libras, nós também temos fonética e fonologia. Que isso, professor? Mas nós não temos sons, mas temos, tá? Aqui na Libras, a fonologia é a parte que estuda a configuração das mãos, tá? Então, vamos supor, essa aqui é uma configuração de mão, ok? Essa é uma configuração de mão. Então, isso aqui é um estudo fonológico, ok? Isso aqui é uma configuração de mão. Isso aqui é uma configuração de mão. Isso aqui é uma configuração de mão. Configuração de mão. Configuração de mão. Tá? Configuração de mão. Configuração de mão. Então, a configuração de mão é estudada pela fonologia. Perfeito. Na gramática da Libras, temos fonologia, que é a ciência que estuda as várias formas que a mão se coloca, que os dedos se compõem para poder formar um sinal. Isso é a fonologia. Tudo bem? Temos a semântica, que é a parte do significado. Semântica é a ciência que estuda o significado, o sentido das palavras. Então, esse sinal significa alguma coisa. É o sinal de legal, legal. Então, isso é a semântica. Ok? Agora, a sintaxe, que é o objetivo dessa aula, é como os sinais juntos se organizam. É a nossa estrutura sintática. É onde eu vou colocar o sujeito, é antes ou depois do verbo, o verbo é depois, o complemento é depois, onde que eu vou colocar essas coisas. Tá bom? Então, isso é minha parte sintática. Tudo bem? Na Libras, nós mudamos uma coisinha da língua portuguesa, tá? E eu vou te explicar agora. Quando o surdo, ele começa a aprender Libras, ele começa pela parte icônica. Vou te dar um exemplo. Um sinal icônico, casa. Por quê? Porque esse sinal nos lembra a imagem de uma casa, tá? Então esse é um sinal icônico. Para o surdo é muito mais fácil dele aprender isso aqui. Ok? É mostrada a imagem de uma casa, a palavra casa e esse sinal. Então fica fácil. Tá? Bola. Bola. O sinal parece uma bola. Então é um sinal icônico. É um sinal icônico. Então para o surdo isso é muito mais fácil de gravar. E o verbo? Por exemplo, o verbo precisar. Isso aqui, ó. Precisar. Precisar. Como que eu vou ensinar para o surdo que isso aqui é um verbo, tá? E que isso aqui significa precisar. Se não é icônico, isso aqui não me lembra nada. O que lembra isso aqui? É algo meio que solto. Então, geralmente, o verbo fica no final da frase do surdo. Primeira dica. Geralmente fica no final da frase. Só que eu posso colocar de outra forma também, tá? Então, iremos aprender hoje 2 sistemas. Ah, professor, existem somente esses 2 sistemas? Não, existem mais sistemas, mais combinações. Só que vamos ensinar os principais, aqueles mais usados. Depois, se você quiser, você pesquisa outros. Mas esses daqui são os principais e com eles você vai conseguir formar as suas frases aí, fazer a sua análise sintática, a combinação, a estrutura, tranquilamente, tá? Então, primeiro sistema é o sistema mais clássico de todos, inclusive na língua portuguesa. É o sistema SVC, que é o quê? Sujeito, verbo e complemento. Sistema SVC.
ok? Então, primeiro, vamos colocar o sujeito. Frase. Eu beber água. Eu beber água. Sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Eu beber água. Tá? Agora vamos colocar o verbo no final e o objeto no início. É o sistema C, S, V. Tá? Que é quando eu boto complemento no início. Água. Eu beber. De novo. Água, complemento. Eu, sujeito e verbo. Beber. Tá? Geralmente, o surdo coloca o verbo no final. Então, esse é um pouco mais usado pelo surdo. Tá? O SVC é o mais clássico de todos. Sujeito, verbo e complemento. Mas, complemento, sujeito e verbo é muito usado pelo surdo por causa daquela explicação que eu dei lá no início. O verbo chega um pouquinho no final na vida do surdo. Vamos formar outra frase? Vamos lá. Casa, sinal icônico primeiro, porque é o mais fácil. Casa, complemento. Eu, sujeito, verbo, vou. Novamente. Casa, complemento. Eu, sujeito, verbo, vou. E no SVC? Eu vou para onde? Complemento agora. Casa. Eu, sujeito, vou, verbo e casa, complemento. Então, nós usaremos essas duas estruturas praticamente em todo o aprendizado. Lógico, dependendo do contexto, poderemos usar outras coisas, mas essas são as mais simples. Tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre isso. Então, falamos sobre fonologia, falamos sobre semântica, falamos sobre sintaxe e eu te ensinei os dois principais sistemas gramaticais, sintáticos que nós usamos na língua para nos comunicarmos. Espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. Te vejo na próxima aula. Não perca, está imperdível. Até lá. Tchau.